região sudeste do estado do Tocantins foi o palco do início do processo de povoamento do centro-norte do Brasil colônia. Por aqui o Brasil passou a ser redescoberto com a exploração da pecuária e do ouro, encontrado com facilidade nas serras e rios que cortam a região. Na metade do século XVII, missionários católicos conseguem aculturar os índios do Baixo, Médio e Alto Tocantins, através dos aldeamentos, agrupando os nativos sob o controle da igreja. Por essa época, são criadas as entradas e bandeiras para percorrer os sertões da colônia à procura de índios para trabalhar nos engenhos e lavouras do litoral. Com a utilização do boi como tração animal, a pecuária se expande para o interior e o vaqueiro passa a contribuir com a expansão geográfica do Brasil. É o vaqueiro quem encontra ouro na região de Natividade, que passa a ser explorado pelos bandeirantes com a utilização de escravos trazidos da África. Natividade chega a ter 40 mil escravos no ano de 1730, sendo o maior núcleo urbano do território goiano, maior inclusive que Vila Boa, hoje cidade de Goiás. As construções, as cercas das fazendas, as igrejas e até as estradas nas serras eram construídas em pedras, amontoadas uma a uma pelos escravos. Os donos de currais, que haviam trocado a pecuária pelo ouro, retomam suas atividades com a inesperada queda na produção das minas. Nessa época, é criada a Capitania de Goiás. A expansão da pecuária no norte de Goiás passa a ser um dos principais negócios da capitania. A carne seca é levada até Belém em botes a remo, seguindo depois para a Europa. E o comércio com a Bahia também era intenso, com a corte instalada em Salvador. Os pesados impostos cobrados pelo governo de Goiás revoltam os criadores de gado do norte, que passam a exigir a independência da região. Em 1809, o príncipe regente Dom João assina a autonomia do norte ao criar a comarca da Palma, ou comarca de São João das Duas Barras, com sede em Paranã, onde se encontram os rios Palma e Maranhão. O desembargador português Joaquim Teotônio Segurado é nomeado ouvidor-geral da comarca, que equivalia a uma sede de região, ainda submissa à província de Goiás, que ignorou a autonomia do norte. Em 1821, um ano antes da independência do Brasil, Teotônio Segurado e o capitão Felipe Cardoso de Arraias reúnem os moradores em Cavalcante e proclamam a independência da província da Palma, mas acabam transferindo a sede do governo para Natividade. Essa casa significa o primeiro palácio, né? Que foi instalado aqui no primeiro governo de Joaquim Teotônio Segurado. E ele teve um período aqui, e não pequeno, como dizem. Veio a história do Império, passou, República, né? E isso aqui ficou marginalizado, mas ficou a história aqui do Palácio de Joaquim Teotônio Segurado, primeiro governo desse estado de Tocantins. O governo de Goiás reage à criação da província no norte e despacha uma tropa armada que derruba o governo provisório com a prisão e morte de centenas de tocantinenses. A figura do Teotônio Segurado é interessante, pelo seguinte, porque ele transfere a vila capital da província da Palma, de Cavalcante para Natividade, viaja para participar constituinte, ele foi constituinte, né, em Portugal, aquele negócio do Brasil, Reino do Brasil e Algarves. O que acontece? A junta provisória do governo da Palma fica funcionando na atividade. Normalmente, Teotônio Segurado encorajando de Portugal para a separação, a continuação do governo separatista do norte. O que acontece? Dom Pedro dá a independência do país. Teotônio Segurado, então, permanece na Constituinte, né, em Portugal, e
esperou os anos entre reinosos e brasileiros se acalmarem. A família dele tinha ficado aqui na fazenda dele, na Palma, hoje cidade de Paraná. E o certo é que lá para 1826, mais ou menos, ele retorna, não o Brasil mais colônia, mas o Brasil já independente, com o imperador Dom Pedro II, mas se isolou na fazenda dele. E conforme uma publicação aqui, a Matutina Meia-Pontense, do século passado, noticia a morte dele, que ele foi assassinado na fazenda dele em 1836. Em 1824, a sonhada província da Palma deixa de existir e o norte, mais rico, volta ao controle do sul. Até 1900, parlamentares como Antônio Cardes de Andrada e Silva, João Cardoso de Menezes, Visconde de Toné, voltaram a propor a independência do norte. Neste século, o movimento separatista só ganha força em 1940 com o brigadeiro Lísias Rodrigues, que através de discursos e publicações reacende a chama libertária. Na década de 50, o juiz Feliciano Machado Braga desafia as autoridades do Sul ao iniciar seus despachos sempre com a inscrição Porto Nacional, Tocantins. Ao lado dos jornalistas César Freire e Trajano Coelho Neto, a luta recomeça. Ainda em Porto Nacional, é criada a Casa do Estudante do Norte Goiano, a CENOG, que passa a reforçar o movimento. O Norte Goiano já havia perdido a condição de mais rico e desenvolvido que o Sul. O único sinal de progresso foi a construção da rodovia Belém-Brasília, que deu um impulso à economia da região, mas isolou importantes cidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia, fazendo surgir dezenas de outras na margem esquerda do rio Tocantins. O enfraquecimento das cidades centenárias esfriou a luta libertária, condenando o Sudeste a um silencioso esquecimento. A rodovia Belém-Brasília acabou atraindo uma leva de imigrantes, a maioria nordestinos, que contribuíram com o crescimento das cidades. Entre eles estava o cearense José Wilson Siqueira Campos, que chegou na década de 60 com a família num caminhão, vindo de Campinas, São Paulo, para se iniciar na agropecuária num povoado próximo a Colinas de Goiás, hoje município de Bandeirantes. Com espírito empreendedor, ele monta uma serraria que vai influenciar no desenvolvimento de toda a região. Siqueira, quando ele estava com essa serraria aqui, ele sempre admirava muito Colinas, é tanto que até as madeiras daqui, ele doou um bocado de madeira para fazer uma arborização lá da cidade, fazer aquelas grades. E depois Siqueira criou uma cooperativa lá e ficou entrosado com os fazendeiros, com tudo. E depois ele resolveu se candidatar a vereador em Colinas. Eleito vereador e presidente da Câmara de Colinas em 66, e vendo o abandono da região, Siqueira Campos retoma o discurso libertário e dá início a uma trajetória de lutas que o consagrou como um dos maiores líderes políticos do Norte. Em 71, é eleito deputado federal. No Congresso, por onde permaneceu por 4 mandatos consecutivos, todas suas ações se voltavam a um só objetivo: a criação do Estado do Tocantins. Em 72, é eleito presidente da Comissão da Amazônia, apresentando uma sugestão para a redivisão territorial da região, que contemplava a divisão de Goiás na altura do paralelo 13 para a formação do Tocantins. Em 76, propõe a criação da Comissão de Redivisão Territorial, Política e Demográfica do Brasil. Em 78, o primeiro anteprojeto de lei complementar para criar o Estado. Em 1982, a Comissão de Estudos dos Problemas do Norte de Goiás, CONORTE, é criada por tocantinenses que moram em Brasília e se solidarizam com a luta de Siqueira.
Em 1984, emocionado, Siqueira vê aprovado pelo Senado e pela Câmara o seu projeto de criação do Tocantins. Depois, o projeto é vetado pelo presidente José Sarney. Reapresentado pelo senador Benedito Ferreira, outro veto de Sarney. Inconformado com a decisão, o deputado Siqueira Campos protesta, dando início a uma greve de fome no dia 9 de dezembro de 85. 4 dias depois, ele deixa o posto médico da Câmara mais magro e com dores, sob a promessa de que a criação do Tocantins seria discutida na Constituinte de 88. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o gesto de Siqueira é imitado pelo deputado Totó Cavalcante. O projeto de criação do Estado ainda foi reapresentado em 86. Dessa vez, reforçado com o apoio popular arregimentado pelo Comitê Pró-Criação do Estado, presidido por Darcy Coelho, e pela Conorte. Na Assembleia Constituinte de 88, a criação do Estado já era quase uma unanimidade. A experiência de 4 mandatos e o prestígio de Siqueira Campos foram decisivos. E a emenda constitucional acabou aprovada nas disposições transitórias. No dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição e o sonho dos nortenses entram em vigor. O Estado do Tocantins se transforma numa lei máxima. O reconhecimento popular à luta de Siqueira Campos veio com sua eleição para governador com um mandato tampão de 2 anos. Tempo suficiente para ele implantar o Estado administrativamente e começar as bases de um projeto que justificasse a criação do Tocantins a toda a nação e engrandecesse a alma dos nortenses e de todos que lutaram e morreram pela mais nobre das causas, a liberdade.